Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informada e vazia, as trevas cobriram o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Assim se fez, e Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois da manhã, foi o segundo dia. Deus disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar, e aplicam o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contém a sua semente. Assim foi feito. A terra produzia plantas, ervas com semente, e árvores frutíferas, tudo segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, sirvam de sinais para marcar o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para o dia, o menor para a noite, e as estrelas também. Deus colocou-os no firmamento para iluminar a terra, presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de seres vivos, e voem aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos segundo as águas, e todas as aves em sua espécie. Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multiplicam sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. Assim se fez. Deus fez os animais segundo a sua espécie, os domésticos, os selvagens, e todos os que se arrastaram sobre a terra. Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e toda a terra, incluindo os répteis. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou-los. Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vocês dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm seu semente, para vocês servirem de alimento. A todos os animais da terra, aves dos céus e tudo o que se arrasta na terra, Deus deu toda a erva verde como alimento. Assim se fez. Deus viu toda a sua obra, e viu que era muito boa. Sobreveio a tarde e depois da manhã, foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia relatara de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que uma cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e conjurou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora,
O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável, e de frutos bons para comer, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saiu do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e aquele é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, que encontra-se ali também o bdélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim? Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formou da terra todos os animais dos campos, e todas as aves dos céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar, e todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se perdeu para ele uma ajuda que fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha feito o homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A serpente, sendo o mais astuto dos animais, questionou a mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim. Deus disse que não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocá-la, para que não morramos. A serpente contradisse, afirmando: oh, não! Vocês não morrerão. Alegou que Deus sabia que, ao comerem esse fruto, seus olhos se abririam, tornando-se como deuses, conhecendo o bem e o mal. Ao ver que o fruto era bom, a mulher o comeu, oferecendo-o também ao seu marido, que fez o mesmo. Então, os olhos de ambos se abriram, percebendo que estávamos nus. Para cobrir-se, fez cinturas de folhas de figueira. Ouviram o Senhor Deus passear no jardim à brisa da tarde.